Irmãos, vamos continuar examinando 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu vou ler para vocês agora o versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, com D maiúsculo, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Bom, ele está dizendo, falando para os irmãos, que nós não estamos em trevas. Mas eu acho que muitos crentes do Brasil não estão preocupados com isso, não. Há uma igreja no Brasil que não está preocupada com isso, não. Ela não está falando, ela não está preparando, né? Porque Paulo fala isso aqui, irmãos, é para preparar realmente a igreja de Tessalônica. Ele está falando isso aqui da igreja de Tessalônica. Essa não estava em trevas. E por que ela não estava em trevas? Porque ele fala aqui, ó. Ele fala, irmãos, relativamente aos tempos e a épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, vós não estáis em trevas. Quer dizer, os irmãos de Tessalônica não estavam em trevas. Por quê? Porque Paulo ensinava intensamente, rotineiramente sobre esse assunto. A igreja de Tessalônica e todas as suas igrejas, ele ensinava isso. Então, eles não estavam em trevas. Se o pastor não ensina e leva a igreja a esse ponto aqui, ó, está inteirados com precisão. O pastor tem o dever de ensinar com precisão a respeito desse assunto à sua igreja. Vós não estáis em trevas. Por quê? Porque Paulo ensinava sobre esse assunto, né? Então, pastor, e se você não ensina, pastor? E se você não ensina sobre esse assunto à sua igreja? Porque para você ensinar, você precisa estudar. Né? Estudar, isso é um assunto para dar uma lidazinha e tal, e está pronto, não é? Você precisa estudar. Nós temos muito material sobre isso, eu estudo isso há muitos anos. Né? Então, é minha responsabilidade avisar a minha igreja. E eu estou avisando a igreja brasileira. Aqueles que estão me ouvindo, é muita gente que me ouve todo dia. Não sei quantos, eu não tenho essa conta. Mas muita gente me ouve. Onde eu vou, as pessoas estão falando que estão me ouvindo. Né? Então, nós estamos avisando. Os de Tessalônica sabiam com precisão que a vinda do Senhor seria como ladrão de noite. Né? E nós, irmãos, temos o dever de estudar sobre esse assunto. Olha o que ele continua falando aqui, ó. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Verso 6. O que ele está falando? Que há uma igreja, naquela época, na época dele, há uma igreja, com certeza não era a igreja que ele tinha fundado, estava dormindo. Não durmamos como os demais. Ele está fazendo aqui uma advertência à igreja de Tessalônica, né? Não durmamos como os demais. Então hoje, irmãos, tem muita gente dormindo, viu? Muita gente. Quando o Senhor cura, e agora eu vou falar sobre os 10 leprosos, quando o Senhor cura 10 leprosos, eles vêm e pedem, o Senhor dá a cura a eles, né? Só que 9 leprosos vão embora. Por que eles vão embora? Eles vão embora, com certeza, para comemorar, fazer uma festa, né? Para comemorar a cura, para comemorar o resultado. Então, há um grupo, talvez a maioria da igreja brasileira está em busca de resultado. E são poucos os pastores
que estão realmente em busca de preparar a igreja para o arrebatamento. Não são muitos, né? Então, quando eu não preparo a minha igreja para o arrebatamento, eu vou buscar o resultado. Os 9 leprosos foram em busca do resultado, quer dizer, da cura. Foram curados. A igreja, a lepra fala do pecado, né? Jesus cobriu. São pessoas salvas, portanto, né? Falando no aspecto espiritual. São salvos, porque Jesus cobriu o pecado deles. Mas o que eles estão fazendo? Comemorando o resultado. Uma igreja sempre em busca de resultado. Uma igreja em busca de números. Também, pelo amor de Deus, não sou contra uma igreja em busca de números, não é isso. O problema é quando isso toma conta do processo da igreja. O processo da igreja passa a ser número. O resto fica para depois. E esse fica para depois, o resultado é que a igreja não é preparada para o arrebatamento. Então, buscou o quê? Relacionamento. E o que me prepara para o arrebatamento é o relacionamento com o Senhor, não é o resultado. Não é se você tem uma igreja com 10 mil membros, não é isso não. Isso é resultado, é o relacionamento com Ele. E tem sido, irmãos, a minha preocupação, eu pessoalmente, me relacionar com o Senhor, com a palavra dEle, com o Senhor. Ficou para relacionar, não se preocupou em comemorar, mas em relacionar com Ele, né? E é isso que prepara você para o arrebatamento.